correr bem. Nós vamos mais uma semana falar e refletir nos pontos importantes que estudamos ao longo desta semana. eh, e uma semana com um tema extremamente importante e mesmo que nos ajuda a refletir e a pensar a nossa condição como humanos aqui nesta terra. Eh, Esperamos que tudo possa correr bem, embora que tivemos nestas últimas semanas, a própria natureza nos mostrou mais uma vez os sinais da breve vinda de Jesus, e os sinais estão cada vez a acontecer. Eh, Na zona onde eu moro, eu fui tremendamente fustigada por acontecimentos naturais e isso é preocupante, mas para nós como membros, como estudantes das profecias e e tementes a Deus, é menos uma semana para a vinda de Jesus. Amém. Eh, Vou pedir que o Jaime nos dirija a palavra ao nosso bom Deus e que nos peça para nos orientar neste momento da recapitulação desta lição. Sim. Nosso Pai querido que estás nos céus, em primeiro lugar queremos te agradecer por estarmos aqui com vida e saúde, pela semana que se passou, pela tua proteção, pelo teu cuidado para conosco. Agradecemos por essa lição tão importante que estudamos e que agora teremos aqui o privilégio de recapitularmos. Que não sejamos nós a falar, mas que tu possas falar por nós através do teu Santo Espírito. Que o que tu tens a nos dizer possamos, ó Pai, de forma clara, sabermos transmitir para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e aquelas que também estarão nos assistindo. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Raquel, como você disse, estamos estudando coisas assim, assuntos importantíssimos, né? Temos essa semana, como não é para ser menos, um assunto também muito, muito importante, pontos teológicos bastante importantes para nós cristãos, né? Que faz toda a diferença. E estamos aqui todos para aprender, né? E vamos falar aqui algo sobre o que estudamos durante a semana. Eu sei que você quer dar uma contextualizada aí, né, nesse assunto, então esteja à vontade. Como o apóstolo, o próprio João descreve, ele apresenta este tema de tremenda importância já muito depois dos outros evangelhos terem sido escritos. A preocupação dele já foi transmitir, já numa situação já muito próxima, se calhar, não diria tanto, mas se calhar já no fim da vida dele, em que ele leva a preocupação dos determinados temas que nós temos estado a estudar, nomeadamente a divindade, o amor de Jesus por cada um de nós e um tema extremamente importante que é a cruz. E a preocupação e o cuidado que João teve, tanto durante o tempo em que esteve a escrever outros livros, ele foca-se nomeadamente nesta questão. Nesta questão, a questão da existência, tanto a questão cósmica como a questão da vinda de Jesus como ser humano nesta Terra. A questão cósmica, todos nós sabemos que estamos perante um Deus eterno, um Deus que nos fala que é um Deus, como a palavra diz, eterno. Eterno. Que veio, não foi criado, não foi como os seres humanos ou mesmo os anjos foram criados pelo próprio Deus, inclusive o próprio Satanás, não é? É uma criatura de Deus, que nós sabemos, a própria Escritura nos fala disso, mas a Deus não, nem o Filho. A divindade vem desde a criação, muito antes da criação. Sim. E isso
leva-nos a um fundamento e uma aceitação que muitas vezes não é fácil saber transmitir as palavras indicadas e saber dizer mas nós conseguimos compreender pela fé. Exatamente. Isso eu estava pensando quando estava recapitulando a lição. Dos 4 evangelhos, o evangelho de João é o evangelho que mais tem essa enfática, ressaltando e valorizando, identificando a divindade de Jesus, né? Estudamos no trimestre passado sobre Marcos. A gente vê ali, Marcos ressalta outros aspectos, né? Vamos dizer, coisas mais, contextos mais históricos, o dia a dia, de como Jesus andou, o que Jesus fez e tal. João já vai ali para essa parte divina, né? E é importantíssimo isso, né? Imagina você se ele não tivesse atentado para isso, né? Logicamente que na Bíblia vemos em outras partes isso, da divindade de Jesus. Mas, sim, importantíssimo demais o apóstolo João destacar essa parte divina de Jesus, né? E importantíssimo também, ao longo desse trimestre, a gente olhar para Jesus pelo aspecto divino humano, né? Muito, muito importante. Eu diria que João, porque numa das epístolas que ele escreve, ele chama filhinhos queridos. Ele utiliza uma linguagem muito amorosa, muito carinhosa para os ouvintes, para todas as pessoas que estavam muito próximas dele. E ele tem um cuidado, bastante cuidado para com as pessoas, e então faz este estudo aprofundado e esta forma aprofundada de abordar, quer seja Jesus Cristo como a vida, ou como sendo Jesus Cristo a própria palavra de Deus, o próprio Jesus, o Messias. Sim. O Messias vindouro, tanto antes da existência do mundo, como depois. Exatamente. E nós aqui também, ele faz evidência e faz muito, além de todas as profecias, ele vai muito também em busca da profecia do Cordeiro de Deus, que tira e liberta o pecado do mundo. Tem até, a gente viu, penso que na lição 2, algo falando que nós já somos até privilegiados porque nós já sabemos que Jesus é o Messias, né? Sim. Mas aquelas pessoas daquela época, incluindo os discípulos, ainda não, né? E João ressalta isso, né? O Messias verdadeiro que veio para livrar o mundo da morte eterna, essa parte. A própria lição de terça e quarta-feira evidencia isso, e eu, aliás, até juntava de uma forma global o tema delas, porque fala-nos, tanto na lição, que é ouvir ou não ouvir, ou crença ou não crença. Ou seja, o próprio Jesus, quando esteve, e João evidencia isto de uma forma bastante clara e objetiva, as pessoas que tiveram o percurso e conheceram Jesus face a face, lidaram com ele, e nos dias de hoje isso acontece exatamente a mesma coisa. Como diz Jesus, não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes fala-nos precisamente neste tema. Jesus, alguns aceitaram-no, e nós conhecemos bastantes exemplos. Ainda a semana passada estudámos o caso do cego de nascença, Sim. Um homem que era cego, mas conheceu e teve a oportunidade de se entregar. E outros tiveram contacto com Jesus, tiveram contacto com a pessoa divina de Jesus, o Jesus, o Messias, e viraram-lhe as costas. E quem foram esses? Foram os fariseus, os próprios líderes religiosos da época. Foram os primeiros a virar as costas e dizer: quem é que é este? Que é um nazareno? Mas de Nazaré vem alguma coisa, o filho de um carpinteiro? Exatamente. E Jesus era abordado assim, abordado de uma forma, parecia fria, rude, viravam-lhe as costas. Claro. Só antes de aprofundarmos mais para a lição durante a semana, eu queria ressaltar uma parte importantíssima da lição que a gente às vezes deixou para trás, que era o verso áureo.
porque o verso áureo dessa semana vamos dizer assim, é um ponto muito importante para a nossa fé cristã, né? E o verso áureo dessa semana está em João 1:1. É muito importante, tem aqui aspectos teológicos, e eu gostaria de ler o verso áureo e comentar alguma coisa assim, comentarmos juntos, sobre esse verso áureo que está logo aqui no comecinho do livro de João, que é o chamado prólogo, né, o começo ali do livro. Então vamos lá, o verso áureo dessa semana é João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu até apontei aqui que isso é muito importante, eu não quero me perder nesse contexto desse versículo. No princípio, essa expressão remete ao início de todas as coisas, né? Como lá em Gênesis 1:1, no princípio, onde também se fala no começo da criação, né? Aqui João está nos levando a pensar que antes de tudo existir, já havia algo muito importante, né? Antes de tudo existir, né? Deus já existia, né? Jesus já existia. Depois, a segunda parte aqui do verso fala era o Verbo. E a palavra verbo, do grego logos, é usada para descrever Jesus. O verbo representa a razão, a palavra e a comunicação de Deus com a humanidade. É como se João estivesse dizendo que Jesus é a expressão viva da palavra de Deus. Olha que coisa importantíssima. Aqui a gente vê que João, todo o cuidado do apóstolo João, mostrando a parte divina de Jesus, né? E mostrando que Jesus é a expressão viva, a palavra viva de Deus, né? Que veio aqui nessa terra, veio aqui nos mostrar, nos livrar de todos os pecados, nos ensinar e nos fazer com que entendêssemos o plano da salvação, sendo Ele mesmo, né, o autor principal do plano da salvação. O plano da redenção é o próprio Deus, a partir do momento em que o homem desobedeceu e deixou de andar, pecou, porque o pecado é a transgressão, e a partir do momento em que houve esse corte, o próprio em Gênesis 3:15, que nos diz que faz a primeira profecia que Deus dá ao homem. Sim. E aponta precisamente para o plano da redenção, para a libertação do pecado, a transformação para um dia poder estar com Jesus na vida eterna. Com certeza. E logo a seguir, o versículo é no princípio, era o verbo, já vimos isso, e o verbo, agora essa parte, e o verbo estava com Deus. Isso indica que Jesus não é apenas uma criação de Deus, mas que ele estava em comunhão com Deus desde o início, desde sempre, né? Essa relação é íntima e revela que Jesus não é um ser separado, nem uma ideia, né? Como a gente viu no decorrer da lição, né? Havia naquela altura também algumas filosofias mais abstratas em que dava a ideia que essa palavra logos indicava apenas um pensamento, né, algo nesse sentido, mas é que mostra que Jesus... As filosofias que estavam lá na altura, na época, quando Jesus esteve nesta terra, eles estavam dominados pelos romanos, mas, como nós sabemos, os romanos, entretanto, começaram a ser, tanto no aspecto histórico, não é? No aspecto físico, eles foram invadidos, entre aspas, pelos gregos, mas primeiro houve a filosofia. E, aliás, o Novo Testamento foi escrito em grego. Não foi por acaso que as coisas começaram a vir, as filosofias vindas da Grécia. É esta filosofia e estes termos que a nossa lição nos fala, do logos e tudo isto vem da origem do grego. Exato. Havia coisas que até estavam certas, mas lá está. Havia coisas certas, mas depois também veio a margem do erro. Sim, como aqui, né? A lição fala-nos também nesse ponto. Aquelas filosofias apontavam o logos, o verbo, no caso, como algo, como se fosse uma mensagem, como se fosse algo bem subliminar, uma ideia, né?
Mas aqui não. O Logos aqui é alguém. É o É próprio o Deus. próprio Deus, né? É a vida. Exatamente. É a ação. Exatamente, a ação. Eu tinha quando estava a preparar esta lição, eu cheguei à conclusão e fiz era o verbo é a palavra é a ação temos de ir, Exatamente. é o nosso dever como cristãos, ir espalhar e Espalhar. falar e transmitir aos outros. Foi isso Sim. que o próprio Jesus nos pediu a cada um de nós. E por falar em mensagem, a parte final do versículo 1 de João diz: e o verbo era Deus. É uma parte muito crucial e afirma que Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, mas que ele é mesmo É o Deus. próprio Deus. Embora aqui é descrito Deus e depois o Filho, eles têm uma íntima ligação entre pai e filhos, mas é uma Exatamente. questão de hierarquias, de respeito, Sim. porque o próprio Jesus, quando esteve nesta terra, estou-me a recordar aquele episódio que após a ressurreição dele foram ter para abraçar o Jesus e não sei o quê, as mulheres, e ele disse, não, calma que eu ainda não subi para o meu pai. Exatamente. Ele tinha contacto diário, contacto constante como homem com o próprio Deus, mas como ainda ele recebia ordens do próprio Deus. E havia aquela, eu não sei utilizar a palavra, agora era aquela subordinação, não é? Porque o próprio Deus, Jesus dependia de Deus. E o que a gente estava falando aqui, e você também falou um pouco, esse versículo é tão importante que ele enfatiza a divindade de Jesus e sua igualdade com Deus o Pai. E declara poderosamente a nossa crença cristã na Trindade. Né? Chama-lhe a triunidade. É muito importante que a gente entenda esse versículo, o versículo dessa semana. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até porque, a partir de agora, né, a gente avançando aqui na lição, vamos estar sempre enfatizando esse versículo. Eu achei extremamente importante. Aqui um comentário que vem nos últimos parágrafos do Já Todas as Nações, que, se não te importavas, eu passava Claro, a ler. Vontade. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a imagem da grandeza e majestade, o resplendor da sua glória. Acho que aqui está muito explícito, de uma forma bastante clara e bastante resumida, toda a essência deste aspecto de importância da divindade. A divindade de Jesus. Jesus Cristo, a palavra, Deus e a eternidade. É isso mesmo. Bom, então vamos avançar um pouquinho agora. Vamos chegando aqui na lição de domingo. E a lição de domingo fala sobre essa palavra grega, logos, né? O logos divino. E o foco central dessa lição de domingo, é a natureza eterna e divina de Jesus Cristo, conforme revelado no Evangelho de João. E a lição explorou aqui a relação íntima, foi o que você acabou de falar agora, né? A relação íntima entre Jesus, o Verbo, e Deus Pai, enfatizando a importância da divindade de Cristo na teologia cristã. É muito importante, e eu gosto muito de falar isso, a gente importar o que aprendemos na lição para o hoje. O dia a dia. Né? Essa relação íntima de Jesus com Deus, o Pai. Foi o segredo dele em tudo, principalmente quando ele esteve aqui na Terra. Né? Se Jesus foi capaz de suportar o que suportou, né? Principalmente ali na cruz, a gente vai ver isso mais à frente, a cruz da vergonha, e Jesus suportou, foi por causa dessa intimidade que ele sempre teve com o Pai, desde sempre. Foi a força aí que Deus lhe deu para enfrentar e o amor a cada um de nós. Exatamente. Amor ao pecador. Amor ao pecador. Exatamente. Sim. E depois, voltando, eu ia
falar, dar importância também ao verbo se fez carne, que no fundo esmiuçar o que é que o nosso versículo nos está a dizer. Sim, sim. Agora vamos começar. O verbo se fez carne. Eu acho que fica tudo resumido no versículo em que a nossa lição nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele aí demonstrou o seu amor a cada um de nós. Exatamente. E quem é? A pessoa de Jesus Cristo. Mais uma Exatamente. vez. Isso o amor mesmo. por cada um de nós. E nós, falando por mim, reconhecemos muitas vezes, mas caímos aqui, levantamos-nos acolá, caímos lá também Jesus de braços abertos. Não devias fazer assim, mas eu estou aqui para te ajudar. Exatamente. Você tocou, falou agora na lição de segunda-feira, que Sim. tem como título o Verbo fez carne, e faz nos lembrar do que a gente falou aqui no começo, que essa interpretação, esse versículo, e o Verbo se fez carne, contrasta totalmente com aquelas interpretações filosóficas da altura, né? Sim. Aqui ressalta e justifica e fala que Jesus era carne, Jesus era Deus, era uma pessoa, né, que veio aqui a esse mundo e assumiu a sua parte humana para habitar entre nós, né? E vemos aqui o amor desse Deus que, mesmo sendo um Deus, dono de tudo, poderoso, ele sempre quis habitar entre nós. De alguma forma, ele sempre quis estar aqui, pertinho de nós, né? No fundo, ele sempre esteve. Sim. Ele sempre esteve ao nosso lado, quer seja na altura, por exemplo, mesmo a lição toca-nos no aspecto, fala-nos da criação, fala-nos de todo aquele do êxodo, mesmo no santuário, a presença de Deus. O que é o santuário? Era o próprio Deus ali, com o povo ali na presença para o adorarem. E depois temos aquele percurso até Jesus, até a vinda de Jesus, como que tomou o lugar de um bebê, ser humano, e veio presencialmente para nos dar o exemplo. Exato. E temos o relato de toda a história de Jesus e, o mais aprofundado, os 3 anos e meio de que ele esteve com os seus discípulos, até à sua crucificação. Sim. É muito importante a gente pensar nisso, né? E você, irmão, irmã, que está nos acompanhando aqui, Raquel, se a gente for parar para pensar, que amor desse Deus para conosco, né? Um amor incondicional. Um amor incondicional. Ele enviou o seu próprio Filho para vir aqui a esse mundo, viver como nós, né? E passar os mesmos problemas, ter as mesmas situações que nós temos. Muitas vezes nós, ai meu Deus, porquê que me acontece? Mas o próprio Jesus também teve. E ele diz, no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições. Exatamente. Eu já as venci, por isso vocês também as vão ter. E se a gente pensa, e estamos falando nisso aqui agora, somente no que Jesus passou aqui nesse mundo, que somente aqui, eu não quero dizer que foi pouca coisa, muita coisa. Mas muitas das vezes esquecemos de lembrar que Jesus, ele foi tão humano que ele vai ficar eternamente preso no corpo humano. Porque quando a gente chegar lá nos céus, a gente vai ver o quê? Os pregos nas mãos. Os pregos não, as marcas. Do sofrimento os pregos de Jesus, já não, as marcas. Né? Aqui nas mãos, né? E isso vai ser para sempre. Né? Então, a forma humana de Jesus, ele levou as marcas. Sim. Né? Ele levou as marcas. Isso ressalta e reafirma sempre o amor de Deus para conosco, para com o ser humano. Né? Então, essa foi a parte de segunda-feira, que o Verbo se fez carne, acabamos de falar sobre isso aqui agora. Eu só queria voltar um pouquinho atrás na lição de domingo, que no versículo antes, que teve como foco central, no princípio, o Logos divino, e ressalta essa natureza eterna e divina de Jesus Cristo, conforme revelado no Evangelho de João.
E a lição explorou a relação íntima entre Jesus, o Verbo, e Deus, o Pai, enfatizando a importância da divindade de Cristo na teologia cristã. Foi muito importante também essa lição. Essa lição, eu até destaquei aqui uma parte que eu achei muito interessante. E a gente falou sobre isso e eu gostaria de repetir. A relação íntima com Deus. E tem um versículo aqui, o versículo 1, o versículo "e o Verbo estava com Deus", sugere uma proximidade única entre Jesus e Deus Pai, indicando uma relação de comunhão e intimidade. Olha que interessante. E o Verbo estava com Deus. Olha como a gente nota aqui, sobressair aqui a intimidade que havia entre Jesus e o Pai. Né? Essa intimidade que Ele trouxe para cá, para esse mundo. E nós? Como será a nossa intimidade com o próprio Deus, com o com próprio Deus, Criador. né? Estamos aqui nesse mundo também, passando por sofrimento, por aflições, por desafios, né? E o segredo do nosso desempenho aqui nesse mundo é esse, vai do nosso relacionamento para com Deus, né? Oxalá que o nosso relacionamento para com o nosso Pai esteja assim, Sempre. bem íntimo, né? E que continue. Então, avançando mais um pouquinho, vamos para a parte de Da terça-feira. terça-feira. Quer falar alguma coisa já? A parte da terça-feira, terça e quarta, elas estão, para mim, no meu ponto de vista, elas estão as duas interligadas. Ouvir ou não ouvir, o próprio Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. E fala-nos na luz. Que luz é esta? É o próprio Jesus que ilumina o homem. Exato. O homem e mulher, agora estou a falar... A humanidade. Os seres criados. E esta luz, este Jesus veio ao mundo, e como eu já tinha falado no início, veio ao mundo, mas muitos não o reconheceram. Outros aceitaram-no, viram, mas outros não o quiseram ver. Exatamente. E o próprio Jesus diz-nos que ele é a luz e vem de uma forma bastante clara, assim como ele também, ao longo de toda a lição não nos fala diretamente, mas nós sabemos que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta. Toda esta essência de eu sou demonstra mais uma vez o carinho que o próprio Deus e o Jesus tem por cada um de nós. Exatamente. Exatamente. É muito triste, Raquel, a gente vê isso, né, que Jesus é a luz do mundo. Ele veio e os seus não receberam, não quiseram ter essa luz, né? Mas é importante a gente ver também o respeito que Jesus tem, Deus tem com as pessoas. Ele não obriga as pessoas a aceitarem, né? Ele deixa a pessoa à vontade de escolher. Não é algo assim que seja mesmo obrigação. Ele não chega obriga. ao pé de nós e não nos diz: eu vou utilizar uma linguagem agora para os nossos dias. Ele não chega ao pé de nós e diz assim: oh Raquel, toma lá as 27 crenças da igreja, faz favor de ler e não sei o quê, pôr em prática. Não. Exatamente. Ele chega com amor. Aliás, a forma como ele, e se nós formos ver e analisar de uma forma bastante clara e simples, como é que ele abordava as pessoas? E essa nossa lição fala-nos disso. Ele ia com amor, com carinho. Exato. Ele procurava ir às necessidades. Nós, na semana passada, estudámos e vimos, por exemplo, o caso do cego, da nascença. E foi num sábado. Sim, ele foi ter com alguém de uma forma muito amorosa e alguém que ele sabia que estava sedento. Não era o aspecto físico, era extremamente importante, mas também precisava do aspecto espiritual. E
como ele, como o episódio dos 5.000 homens, a alimentação daquelas pessoas que estavam ali. Sim. Os próprios discípulos sabiam quem eram, aceitaram Jesus, porque Jesus tinha-lhes dito: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles ainda não tinham conseguido compreender quem era verdadeiramente este Jesus. O Exato. Jesus que estava com eles, que já tinham assistido a umas bodas de um casamento, e a própria mãe de Jesus aí também esteve. Ela sabia e conhecia, porque ela tinha recebido a mensagem do anjo. Para aí, a responsabilidade da educação e da orientação daquela mãe, não foi por acaso que ela foi escolhida. O próprio Jesus escolhe os discípulos e depois, no percurso e na caminhada do evangelismo que Jesus teve nesta terra, como é que ele a ia abordar. E é essa a essência que nós temos aqui, o amor e o carinho que ele tinha e a forma humilde que ele tinha. Exato. E nós hoje devíamos seguir, se calhar, um bocadinho esse método de evangelismo. E isso que que você está falando diz muito com o tema da lição, dessa lição que a gente está falando sobre a luz, né? Jesus é a luz. E você falou muito bem do cego. O cego teve ali uma cura física, né? Jesus era um cego de nascença, mas Jesus o curou e ele começou a ver. Exatamente. Já ali, aqueles líderes que estavam ali, o que eles fizeram? Apontaram logo o dedo. Apontaram logo o dedo e já começaram a questionar: mas fui curado no sábado e tal, e tal, e tal. Então, aquelas pessoas, olha o contraste, enquanto aquele cego teve a cura, uma cura física, aquelas pessoas que estavam ali precisavam ter eram cegos espirituais. Eram. E precisavam ter. Mas eles quiseram uma continuar cura, nas trevas. Exatamente. Isso era onde eu queria chegar. Quiseram continuar nas trevas. Eles fizeram a escolha deles. Eles receberam a luz, eles viveram eles com a viam luz. E eles assistiram, sim. Mas preferiram escolher as trevas. Sim. Mas é importante ressaltar, né? A atitude do cego, que a partir do momento que foi curado, o que ele começou a fazer? A brilhar. E defendeu a Jesus. E pensamos nós que ele começou a Bíblia fala, e penso eu que ele conseguiu testemunhar e dar o exemplo para muitas pessoas, ou seja, ele aceitou a luz e começou a brilhar, né? Então, quem aceita essa maravilhosa luz não tem outra não pode não brilhar. O próprio João, aqui no Evangelho, ele fala que aqueles que aceitam a luz, que aceitam Jesus, são chamados os filhos de Deus. Não confundir com as criaturas, porque todos são criaturas de Deus. Mas aqui João faz uma distinção com uma tremenda importância. Os que aceitam e querem pôr em prática e querem pôr a luz na sua vida, por este Jesus, eu sou o bom pastor, querem pôr em prática ser as ovelhas, João diz que são os filhos de Deus. Exatamente. Independente se eram judeus ou gentios. Jesus veio por todos, não veio só para os judeus. Exatamente. E o João era judeu. Exatamente. Mais ou menos assim, para a gente fechar essa lição. Imagina que existe uma cidade em que era totalmente escura, não havia luz ali. Corrupta. Uma cidade, mesmo luz física. E chegasse alguém, sei lá, um viajante qualquer, e chegasse com uma lanterna muito forte, né? E começasse a iluminar aquela cidade. E algumas pessoas, penso eu que a maior parte, ia gostar daquilo, ia começar a ver coisas que eles não viam ali na escuridão, né? E iam começar a olha aqui, mas que planta bonita que nós temos aqui. E nunca tínhamos reparado, porque era tudo escuridão. Enquanto outros não iam aceitar aquela luz, iam continuar lá no canto deles e tal, iam continuar na escuridão, né? Aí o que acontece? Aquele homem que chegou ali, ele não obrigou a ninguém, ele apenas chegou com a lanterna dele, não obrigou a ninguém a segui-lo. As pessoas, vamos supor que muitas daquelas pessoas gostaram daquela luz e seguiram aquela luz, né? Outros ficaram.
Pois estás a fazer uma analogia muito boa e acho que estava a ser um exemplo bastante claro, porque é precisamente isso que a nossa lição nos fala. Uns Exatamente. querem ficar nas trevas Exatamente. e quando querem estar nas trevas, não querem seguir a luz, que é Jesus, querem Exatamente. ficar ali. E quem é que é o pai das trevas? É o inimigo, né? Então, cabe a nós, mesmo que muitos não aceitem, cabe a nós que, Lançar a semente. graças a Deus, já aceitamos essa luz, continuar pregando a palavra, Ok. porque vivemos num mundo de trevas. Quantas pessoas estão nas trevas? Quantas pessoas não conhecem a claridade, não conhecem a luz, não conhecem o caminho, não conhecem a verdade, Pois. né? E nós, de certa forma conhecemos. Cabe a nós iluminar esse mundo com a palavra de Deus, né? É sermos mensageiros dessa palavra. E, e aí é nosso trabalho e é o nosso e devia ser o nosso próprio exemplo, a nossa maneira de ser, quer seja no trabalho, na escola, em todas as situações, devemos marcar a nossa diferença. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, eu falo por mim, houve uma altura que eu, por exemplo, na escola, as pessoas começavam a ver que havia diferenças nisto e naquilo. Eu sentia, na altura sentia-se um bocado de vergonha, mas hoje não. As coisas também, a idade já é outra. E hoje não tenho que me envergonhar do Deus que eu amo e que eu quero e que eu sirvo e que eu quero continuar a servir enquanto ser humano e enquanto Deus me der a vida e saúde e transmiti-lo. Tanto na minha esfera de ação, com os meus amigos, com a família. Aliás, eu até gostava que todos aceitassem e conhecessem o Jesus que eu conheço. Mas infelizmente muitas pessoas Infelizmente, mentem. é o que a gente falou, né? Muitos não Não aceitam, né? aceitam. Ou não querem. Amigos, amigos, mas deixa de estar lá, tu com a tua e eu com a minha. Muitas vezes eu tenho estas palavras, literalmente. Segue a tua que eu sigo a minha. Pronto. Exatamente, exatamente. Mas cabe a nós, né, darmos um exemplo, falarmos alguma coisa, não impor nada, plantarmos ali a semente, né? Sim. E o restante Deus vai fazer. Então vamos avançar agora para a lição de Quinta-feira. quarta-feira. Quarta, sim. Quarta-feira, né? Pois. A lição de quarta-feira que tem como título temas recorrentes, crença e descrença, né? Então, essa lição, o foco dessa lição deixa eu ver aqui, O ok. foco desta lição é a nossa condição como criaturas de Deus, com a solução que Deus tem para cada um de nós. Exatamente. É importante a gente ver... E é por isso que eu dizia que a lição de terça e quarta-feira estão as duas interligadas, porque as pessoas, ao aceitarem Jesus como seu Salvador, ao compreenderem a mensagem e todo o amor de Jesus, aquelas que querem um dia estar com Ele, querem andar nos seus caminhos e nunca largar a mão de Deus, Jesus veio e reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Esses querem um dia estar com Ele no céu. Não quer dizer que os outros também não quisessem, mas os outros não querem ter uma transformação. Exatamente. Não querem passar por um processo de orientação. Porque se o próprio Jesus nos diz, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, mas as pessoas não eu não estou para aí, não estou para aí, não vou fazer uma... não vou abdicar disto, não vou abdicar daquilo. Eu quero a minha vida, Exatamente. viver a minha experiência, o meu dia a dia e pronto. Você acabou de falar o foco da lição de quarta-feira, e que o foco da lição de quarta-feira é esse. A gente vê versículo João 3,18, e no livro de João a gente vê que João divide a humanidade em dois grupos, os crentes e os descrentes, né? E a gente vai lá em João 3,18 e a gente lê, quem crê nele não é condenado, são os crentes, mas quem não crê já está condenado, né? Que são os descrentes. E isso que você falou é importantíssimo demais. Os crentes são receptivos a Jesus, mesmo quando somos confrontados, né? Mesmo quando somos humilhados, mesmo quando somos talvez ameaçados e tudo,
somos receptivos e conseguimos, oxalá, Deus, que continuemos assim, mantendo a nossa fé nele. Já os descrentes agem de outra maneira, preferem as trevas do que a luz. Eles rejeitam a palavra de Deus, né? Então, ficou nítido aí essa divisão desses dois grupos, o que a gente estudou nessa lição de segunda-feira. E é importantíssimo demais, demais, que Jesus deve se manifestar nas nossas ações, No né? nosso comportamento e na nossa vivência. No Porque se nosso nós dia a dia. dizemos ser os seguidores de Jesus, sermos as suas testemunhas nesta terra, nós temos que mostrar aquilo que somos. Se nós dizemos, temos que cumprir. Exatamente. Não Não é é só falar e depois, então olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Sim. Isto é o português, Sim. é elite. E então, se eu digo ser uma testemunha de Jesus, que estou aqui a procurar dar o meu melhor na minha caminhada e quero estar um dia com Deus, com Cristo no céu. Eu e os meus, eu gostava de ter lá a minha família completa, gostava de ter lá os meus amigos, as pessoas com quem interajo no dia a dia. Mas, infelizmente, aí já parte da escolha de cada um. Exatamente. A gente tem que deixar partir para a prática, né? É partir para a prática, é ajudar, é entender, é ter um tempo de atenção para aquela pessoa, aquele nosso vizinho que às vezes precisa conversar e não tem ninguém. É isso que precisamos. Às vezes, né? muitas vezes, o Espírito Santo e o próprio ajuda-nos e abre-nos os olhos, e muitas vezes eu peço a Deus para me abrir os olhos, que no momento certo, porque as pessoas hoje podem recusar, mas amanhã, qualquer circunstância da vida pode ocorrer, nós não sabemos mil e uma coisa, e aquela pessoa ficou receptiva. E aí eu peço a Deus que me capacite e que me oriente e que me diga, olha, fala àquela pessoa, ou essa pessoa conhece-nos. A partir do momento em que a pessoa nos conhece, ganha confiança em nós, e aí abre abertura, não para a vida cotidiana, para falar como amigo, como colega de trabalho, como do serviço, mas a falar do amor de Jesus. Exatamente. E aí é o melhor testemunho, e nós sabemos, e aí é que Deus nos pede para nós sermos missionários dele, e para falar, e não termos vergonha. Muitas vezes eu peço a Deus para me dizer na hora certa, em que eu digo, olha, vamos lançar o desafio. E algo importante nisso que você está falando, Raquel, é que a crença em Jesus é uma ação ativa. Né? A crença em Jesus é a ação ativa. não é eu ler a Bíblia, absorvo tudo que aprendi na Bíblia ou na igreja e tudo, e guardo para mim e não prego, ou as minhas atitudes lá fora na sociedade não condizem com a crença. Tá? Por isso que a crença em Jesus, ela tem que ser ativa. É eu demonstrar no meu dia a dia o que eu aprendi com Jesus, né? É eu deixar a luz de Jesus brilhar em mim para que as outras pessoas vejam. Essa é uma fé ativa, né? É uma crença ativa. Agora, para encerrarmos, porque o nosso tempo já vai ali bem avançado. É falar o tema da cruz. Extrema importância para cada um de nós. Sim. Vamos então passar para a lição de quinta-feira e já encerramos com esse tema importantíssimo. Raquel, pode ficar à vontade. O tema da cruz é o tema de qualquer cristão que quer seguir os passos de Jesus. Porque o que é que foi a cruz? A cruz foi a redenção, foi o redimir do pecador. Porque se Jesus não morresse na cruz por amor a cada um de nós, aliás, ele foi o sangue dele, o sangue do Cordeiro, Exato. que foi para salvar os nossos pecados. Sim. Porque senão nós estávamos perdidos por completo. Sim. Se Jesus não tivesse, e Jesus nos momentos, nós sabemos pelas descrições bíblicas que ele passou momentos de solidão, momentos em que ele passou muito mal, mas ele tinha que desempenhar esta função para bem da humanidade. Exatamente. E ele fê-lo com todas as suas forças,
e de uma forma muito humilhante, como tu disseste há bocadinho e muito bem, porque na altura uma pessoa ser crucificada era humilhante perante a Exatamente. sociedade. Era a morte Morte mais vergonhosa que vergonhosa que existia. E existia. aí entra esse paradoxo, né, da glória e da vergonha. Bizonha. A morte de cruz era a morte destinada às piores Aos pessoas assassinos. do mundo, né? E como é que o Criador do mundo, o Filho de Deus, vai morrer de morte de cruz, Sim. Então, mas mesmo na morte de cruz, houve alguém que o conheceu e que o aceitou. Isto exatamente. foi interessante, como apesar daqueles momentos de angústia, de desânimo de Jesus, houve uma alma sincera que se entregou a Ele. Exatamente. E o outro senhor que estava do outro lado fez a escolha. É. Cada um fez a sua escolha. Isso também ilustra bem o que falamos atrás, né? É. Os crentes e os não Não descrentes. crentes. Todos têm ali Ele teve no o último evangelho momento, à luz, mas uns aceitam, outros mas não não aceita. aceitam, né? E no último momento da vida dele, ele decidiu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Exato. E ele conheceu ele já devia ter visto o Jesus. E ele sabia quem era. Já devia ter assistido, se calhar, a algum milagre. A Bíblia não nos fala muito Com sobre este certeza. Senhor. Mas a importância que nos é falada é que, apesar de tudo, o lado glorioso da cruz é o melhor lugar, é a nossa esperança e a redenção de cada um de nós. Exatamente. E se a gente for pensar bem, Raquel, e a gente está falando aqui sobre a glorificação é algo importantíssimo para nós. E a glorificação veio numa morte, vamos dizer, vergonhosa. Mas foi ali, naquele momento de vergonha, em que a glorificação de Jesus se confirmou, né? Que Jesus mostrou a profundidade do seu amor por nós. E Jesus mostrou ali que era um Deus, tinha o lado humano, mas também o lado divino. A sua glorificação foi ali. E eu gostaria até de ler João 17:5, que fala o seguinte: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo. Não, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Isso é importantíssimo demais, né? Vemos aí de novo essa ideia da divindade de Jesus, mesmo antes dele existir, do mundo existir. Sim, né? ele é eterno. Exatamente. Vemos aqui essa divindade de Jesus, mesmo antes da criação desse mundo. E agora, a sua glorificação, né? Que essa glorificação, né? Que esse exemplo de um Deus tão amoroso, que enviou seu Filho aqui para viver como nós, humanos aqui, né? E ele viveu e suportou tudo, e mesmo naquele momento ali de vergonha, de dor, né? Ele cumpriu as profecias e foi glorificado. Né? Amém. E somente por isso é que hoje podemos ter a salvação, né? Podemos almejar e morar com Ele de graça, porque Ele já pagou o preço, né? E podemos almejar um dia irmos morar lá nos céus. Oxalá esse dia chegue breve, né? Para que a gente viva naquele mundo, naquele lugar onde não haverá mais tristezas, onde poderemos ver o nosso Jesus, né? Que veio aqui, viveu como nós e vai carregar eternamente a marca humana, né? Ali no seu corpo, né? Então, essa foi a lição que estudamos durante a semana, muito importante. Agradecemos muito quem nos acompanhou, a atenção, e que Deus continue nos abençoando, nos inspirando para que a gente possa conhecer mais a sua história, os seus planos para conosco. Né? Quer orar então para terminarmos a lição? Querido Jesus, obrigado por mais uma semana que nos deste, mais uma forma de nos esclarecer e de nos orientar e de refletirmos mais uma vez na Tua Palavra, no Teu grande amor por cada um de nós, e obrigado pelo Teu grandiosa misericórdia por cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos luzes
e a transmitirmos, a refletirmos o teu amor e a tua graça por cada ser humano que existe à nossa volta, ou mesmo em qualquer parte do mundo que nos estão a ouvir, Senhor. Senhor, perdoa-nos as nossas falhas, orienta-nos, encaminha-nos. É o que te pedimos, não porque sejamos dignos, mas por o teu Filho amado. Amém. 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 Então, muito obrigado a todos. Um feliz sábado, Raquel. Um feliz sábado para todos vocês.